Olá, senhores. Retornando ao tema do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que trata das chamadas cláusulas abusivas, paramos na análise do inciso 3 do referido artigo. Portanto, vamos lá, são nulas, de pleno direito, dentre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 3, transfiram responsabilidades a terceiro. Aqui fica muito claro que a ideia é de fazer com que o fornecedor, aquele que produz ou o fabricante do produto, ele arque com a integralidade da responsabilidade pelo bem que ele coloca no mercado de consumo. Isso é muito sério, até porque hoje muito dificilmente os senhores encontrarão um bem de consumo que tenha sido produzido em toda a sua integralidade num único local. Até como decorrência da globalização, que agora sofre um revés interessante nesses nossos tempos tristes, até como uma consequência dessa globalização, o que nós temos é que para a produção de qualquer equipamento, sobretudo os eletroeletrônicos, você tem componentes que vêm de diversas regiões do planeta. Então, na verdade, o que se faz ali é a montagem e a colocação da marca do produto para a posterior venda. Na verdade, portanto, ao invés de você ir atrás do comerciante, o que você garante aqui? A não transferência de responsabilidade a terceiros. Não faria o menor sentido que eu fosse reclamar da Volkswagen, a Volkswagen fosse me alegar o seguinte, mas esse pneu é da Pirelli. Ora, não me interessa de quem você contratou, quem é o fabricante do pneu usado. Eu comprei, não pneu, eu comprei um carro, eu comprei um veículo. Então o veículo, na sua integralidade, tem que ser garantido. Seja a questão do airbag, seja do ar-condicionado, a direção, o motor, o pneu, os pneus. Então aqui nós estamos falando da totalidade. Não cabe fazer uma divisão e obrigar o consumidor a correr atrás de quem quer que seja. Ele até pode fazer isso, como prefigura o artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, mas como um ato de mera liberalidade dele. Não é obrigação e não pode ser imposta. Portanto, o consumidor deve buscar sempre a satisfação mais rápida dos seus interesses e, nesse sentido, a melhor solução para ele é ir atrás do fabricante. Então, eu vou atrás do fabricante do eletroeletrônico. Eu vou processar a Samsung, eu vou atrás da Apple, eu vou atrás da Sony, vou atrás da Volkswagen, da Volvo. Mas o interessante é que eu não vou atrás daquele elemento que falhou. E não adianta para ele me dizer, olha, mas esse microchip foi vendido, mas ele é da Intel, cujo fabricante é lá da Índia. Não me interessa. Essa é uma questão de fornecimento comercial e de contrato comercial. Os senhores têm direito de regresso, os senhores resolvem entre si. O que não pode acontecer é o consumidor ficar ali esperando uma solução ou uma atribuição de responsabilidade, sendo que o que ele fez foi ir lá e procurar um aparelho ou um tablet legal, fez a aquisição, então agora não me venha dizer que a placa veio de não sei de onde, que a película veio de não sei onde, pouco me interessa. Eu quero apenas que respondam pelo bem de consumo. Então, quando você faz a demanda e o que você pretende exatamente garantir a integralidade desse bem de consumo, você está agindo de forma coerente. O que não pode é exatamente essa objeção que os senhores vão falar, mas é difícil encontrar, Marilena, nas grandes empresas é difícil, nas menores nem tanto. As pessoas vão lá e falam, mas isso daqui não foi comprado aqui. A gente tem um contrato, a senhora vai lá no fornecedor, vai lá na 3M reclamar. Eu não tenho que ir na 3M reclamar, eu não comprei da 3M. Então a 3M forneceu o equipamento para você que me forneceu num rol de equipamentos. Então, espera um pouquinho, né? O senhor vai atrás da responsabilidade contratual que o senhor estabeleceu em contrato próprio com o seu fornecedor daquele bem específico. Eu não, eu comprei de você. Imagina se você compra uma passagem da Azul. Eu comprei da Azul a passagem, eu vou brigar com a Azul. O problema é que a aeronave foi comprada da Embraer. Você está de brincadeira, né? Se você vai brigar com a Embraer, é um problema da Azul com a Embraer, não meu. Eu sou consumidora, destinatária final. Eu só quero o meu bilhete, né? Não foi possível viajar, então vamos resolver isso. O que não pode é ficar empurrando a situação
tornando essa situação de forma mais gravosa para o consumidor. Nessas explicações, eu vou deliberadamente pular o inciso 4 do artigo 51. O inciso 5 está vetado, por isso a gente vai para o 6. Eu vou pular o inciso 4 do artigo 51, porque nós voltaremos a ele numa videoaula específica, especial, sobre o tema, porque se tratam das cláusulas gerais. E essas cláusulas gerais, elas têm que ser vistas com maior cuidado e um pouco mais de profundidade, portanto, me reservo o direito de fazê-lo mais adiante. Hoje, além da transferência de responsabilidade a terceiros, examinamos também o estabelecimento da inversão do ônus da prova em cláusula de forma prejudicial ao consumidor. Então, o que seria isso, Maria Helena? Eu coloco num contrato uma cláusula em que o consumidor renuncia à inversão do ônus da prova. Ah, tá. Ele nem sabia que estava lá previsto no artigo 6º e ele renunciou da Lei 8.078 de 90. Vamos deixar bem claro, ônus da prova é uma questão de âmbito processual, mas o direito do consumidor colocou inclusive como direito no seu artigo 6º. Então, para nós, isso daí ela tem uma garantia ainda maior. A inversão do ônus da prova, ela não se aplica de forma imediata ou automática. Ela sempre será avaliada pelo juiz. E ela necessita, porque assim está disposto, que a critério do juiz, se for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência. Então, vamos lá, né? Então, nós temos duas possibilidades, a verossimilhança e quando for ele hipossuficiente. Então, a verossimilhança é sempre necessária para que se dê prosseguimento à ação. É impossível. Eu sei que muita gente acha que basta alegar e não precisa de prova, porque aí o juiz inverte o ônus da prova. Essa informação está absolutamente equivocada. É necessário que exista pelo menos um indício de prova. Ah, mas como se constitui um indício de prova? Vamos lá. Se eu quero brigar, por exemplo, com a companhia de fornecimento de energia elétrica, que aqui é a CPFL, no estado de São Paulo, então eu vou fazer uma briga com a CPFL em razão de uma cobrança indevida, o que eu tenho que demonstrar, pelo menos, é o consumo comum, ordinário, mês a mês, para que eu possa alegar, olha, o consumo mensal fica em torno desses daqui, esses são os últimos meses, não houve nenhuma razão extraordinária, nem tem ninguém na minha casa, nem algo que fizesse um aumento ou causasse um aumento desse porte, chegando numa conta, num valor com a qual eu não concordo. Portanto, eu estou dando ao juiz elementos indiciários ou indícios de prova de que aquela cobrança realmente se faz abusiva ou indevida e, portanto, o meu pedido de inversão do ônus da prova poderá ser aceito, até porque também aí eu sou hipossuficiente. Como assim hipossuficiente? Eu tenho hipossuficiência técnica, eu não tenho condições de discutir como é que está ou como foi o cálculo do gasto de energia. Essa competência técnica não é minha, é da própria companhia. Portanto, eu peço a inversão do ônus da prova ao juiz. Então, entendam que fica a critério do juiz. Muito se discute quanto ao momento que isso deveria ser feito. Isso deveria ser feito no primeiro momento, até para permitir ao fornecedor a ampla defesa. Hoje, gente, como já se sabe que muitas vezes se deixa isso para o momento da sentença ou até para o momento da audiência, já seria de bom tom para aqueles que fazem a defesa do fornecedor, ainda que tecnicamente incorreto esse tipo de procedimento, que já calculassem como se houvesse a inversão do ônus da prova, para que pudessem aí, pelo menos, se for o caso de produção de prova testemunhal, levar as testemunhas que são competentes para a situação em si. O que não pode acontecer num contrato de adesão, e que vem contemplada aqui no artigo 51, é que nós tenhamos no contrato uma cláusula que exclui a inversão do ônus da prova. Acabei de
falar para os senhores que a inversão do ônus da prova está garantido no artigo 6º. Já verificamos que o CDC é norma de ordem pública, portanto não se trata de norma dispositiva. Assim sendo, um contrato unilateral de adesão jamais poderia dispor desse tipo de norma ou transformá-la em facultativa. Realmente a faculdade ficará a critério do juiz a inversão do ônus da prova, mas colocar a renúncia de qualquer direito do consumidor, como já observamos, em cláusula expressa de contrato de adesão, produz nenhum efeito. Por isso que a gente fala que são as chamadas cláusulas abusivas nulas, né, de pleno direito. Assim temos, portanto, os incisos 3 e 6 do artigo 51 examinados. Voltaremos para falar da utilização compulsória da arbitragem no inciso 7 no nosso próximo encontro. Até lá, fiquem bem, cuidem-se, abraços virtuais a todos.